Olá, que bom você estar conosco mais uma vez. Estamos estudando o Evangelho de Marcos e hoje vamos estudar a lição 9, que está tratando do capítulo 11. E esta lição vai trabalhar conosco sobre vários aspectos, sobre a visão do reino dos céus. Depois vamos trabalhar sobre a a recepção que foi feita de Jesus na entrada de Jerusalém. Depois, vamos trabalhar sobre o significado ah, do que Jesus está querendo dizer quando ele determina que a figueira seque. Depois, vamos abordar que o Senhor determina que sua casa seja conhecida como casa de oração. Depois vamos ver os aspectos da fé e vamos completar esse estudo olhando a autoridade de Jesus. Eu espero que verdadeiramente você esteja aproveitando estas oportunidades para estar conversando com Deus, e não só isso, mas também tendo o privilégio e a alegria de poder trabalhar na sua vida, deixando com que o Espírito Santo aplique a palavra de Deus na sua vida. Tenho certeza que, se você assim permitir, a bênção do Senhor vai estar com você, e a nova compreensão do entendimento do aspecto da palavra de Deus que está sendo abordada vai fazer com que você cresça em intimidade com Deus. A escola dominical, ela é fundamental porque ela trabalha na vida familiar por faixas etárias. Então, quando você vai a uma igreja batista, você vai ter um ensinamento sendo ministrado a você, outro ensinamento sendo ministrado aos seus filhos nas diversas faixas etárias. Desde 0 a 1 ano, nós já estamos nos preparando para trabalhar com a família. E vamos trabalhar com a família a vida toda. E o nosso desejo é que você realmente aproveite essa oportunidade de esclarecer todo esse entendimento que você precisa com relação à palavra de Deus. Por isso, temos oferecido a você a oportunidade de você estar mandando para nós perguntas e dúvidas que vão ficando no estudo, ah, através quer da nossa postagem ou através até mesmo do nosso WhatsApp. Você pode fazer parte desse WhatsApp e nós estaremos ministrando para você as informações e esclarecendo suas dúvidas. Também o nosso pastor, que é o pastor Cristiano, ele também tem toda a disposição de estar ajudando você no seu entendimento da palavra de Deus. Então, estamos à sua disposição para que você possa entender cada vez mais da palavra de Deus e crescer através desse ensinamento. Mas uma das coisas que a gente procura sempre fazer é colocar isso diante de Deus. Eu quero te convidar agora a você fechar os seus olhos e pensar em Deus enquanto estamos orando. Ó Pai, obrigado pelo teu ensinamento. Obrigado porque o Senhor já tem trabalhado em nossas vidas e tem nos dado a alegria de podermos crescer através da tua palavra. Enquanto preparávamos, a tua palavra foi falando ao nosso coração, dando-nos entendimento, e isto é bênção para nós. E eu quero te pedir que o Senhor agora abra o entendimento daqueles que vão participar deste ensino e possam crescer através de tudo isto. É o que eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos entender um pouco o que é que está acontecendo. Jesus vai a Jerusalém e dessa vez ele vai para ser aclamado rei, né? Aquele que vem em nome do Senhor. E
o que é que o povo esperava? Durante 400 anos, que é o período interbíblico, que é entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, Deus não falou mais com a humanidade. E durante todo esse período foi desenvolvido um entendimento pelos religiosos que Jesus seria o libertador. Não o libertador espiritual, mas o libertador do domínio do jugo, naquela ocasião, dos romanos, que estavam escravizando e tomando a liderança de toda a nação judaica. Então é muito importante que nós entendamos que eles queriam mais do que nunca um libertador guerreiro. E por isso, então, muitos esperavam esta libertação. E muitos até hoje não reconhecem a Jesus como o libertador, mas o libertador da opressão maligna sobre a vida de cada um de nós. Jesus veio nos libertar, mas libertar do jugo satânico que está sobre nossa vida. Você fala, não, eu não tenho nada a ver com Satanás, eu não tenho isso. Nós temos que entender que a palavra de Deus vai nos dizer claramente que o homem tem o livre arbítrio de escolher céu e inferno. Mas quem é doido de escolher céu e inferno? Bom, vamos traduzir isso para uma linguagem mais apropriada, para você entender que vai chegar lá nesse final. A porta estreita e a porta larga. A porta estreita é a que conduz para a salvação. E o seu caminho é apertado. E poucas pessoas fazem esse caminho e essa escolha. A porta larga e espaçoso caminho é o caminho que conduz as pessoas a, vamos dizer, momentos de alegria. Aí você vai dizer, mas no caminho estreito não tem momentos de alegria? Tem. Só que não são momentos. O estado daquele que é filho de Deus, ele tem a alegria como fruto de sua vida. Então, a sua alegria não está porque recebe alguma coisa. A sua alegria acontece porque Jesus faz parte da sua vida. Então, é muito importante que você tenha isto em mente e tenha essa compreensão. E se você tiver essa compreensão, então você vai entender. Mas o final dos caminhos é que um conduz ao inferno e o outro conduz ao céu. Então, sobre esta celebração e esta libertação que nós vamos estar trabalhando. O versículo 9 do capítulo 11 de Marcos vai dizer o seguinte: os que iam adiante, lembre-se, Jesus está vindo e Jesus agora entra em Jerusalém. E os que iam à frente dele, e os que seguiam, gritavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Então, esta é a celebração da entrada de Jesus na cidade de Jerusalém como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E este é o momento maior do reconhecimento de Jesus como Filho de Deus. Não é o momento maior de Jesus, porque o momento maior de Jesus é quando ele dá a sua vida por nós. Aí ele alcança a libertação da humanidade que aceitar o desafio de viver e de crer nele, entregando a sua vida e podendo viver para a glória de Deus. Hoje eu estava conversando com um senhor e ele estava narrando para mim como impactou a vida dele o fato dele ter assistido Josué no
naquela série que a Record projetou e agora a segunda série, Reis. E ele estava falando como Deus se manifesta à humanidade e a humanidade não enxerga. E eu estava perguntando, o que você extraiu para a sua vida de tudo isso? E ele estava dizendo, para mim, o Deus que foi mostrado no tempo histórico é o Deus que quer se relacionar comigo, é o Deus que quer se relacionar com todas as pessoas. Eu estou dizendo isso porque eu não sou evangélico, não sou católico, não sou espírita, mas eu busco ter um relacionamento com ele. E eu disse, isto é bênção. Todo mundo que busca ter um relacionamento com Deus vai alcançar esse relacionamento. E após o seu entendimento do relacionamento, vai começar a ter um relacionamento com a família de Deus. Ah, é? Isto. As igrejas existem por causa do relacionamento da família de Deus. E é lá que a gente aprende a servir uns aos outros, servindo a Deus. Ah, então a igreja é para isto? Sim, a igreja é para isto. A igreja é para nós demonstrarmos o que nós aprendemos dos ensinamentos da Bíblia servindo aos outros. Não sendo servido pelos outros, mas servindo aos outros. E isto é bênção que o Senhor vem colocando diante de nós. E a lição de hoje vai trabalhar, então, que Jesus dá algumas ordens. E veja como as coisas estão colocadas no texto bíblico. Vou pedir para um dos irmãos lerem os versículos de 1 a 6. Por favor, leiam. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhes: O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram encontrar um jumentinho na rua, amarrado em um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: O que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Vamos entender esta situação. Imagine você que acabou de comprar um carro popular zero e você estacionou ele na porta da sua casa. A minha pergunta é: se chegasse alguém que você desconhece e falasse para você, o Senhor precisa do seu carro e logo ele te devolve, você entregaria as chaves e deixaria ele ir? De jeito nenhum. Se você falou, irmã Emilce, eu não ouvi nada porque o seu microfone está fechado. Também acho que eu não entregaria, porque Vocês hoje estão. nós temos, Pode temos falar. o golpe da Bíblia, né? Que está aí rolando pelo WhatsApp, para você ouvir um texto bíblico e eles estão aplicando um golpe com as respostas que você dá. Então, eu creio que não daria, não. Hoje nós estamos num medo de sermos apanhados em situações que impede que possamos ter uma atitude como do passado. No passado, quando se dizia mestre, dizia profeta, se dizia Senhor, a expressão
por si só dava alegria àquele que tem um bem de poder servir estas pessoas. Então, é muito importante a gente entender que o nosso tempo, ele se degradou, se degenerou. E que hoje nós temos que estar com os corações muito sensíveis. Mas eu queria te dizer algo que você não pensou. Jesus vai à frente, e o Espírito de Deus vai à frente, trabalhando com as pessoas. Então eu quero te dizer o seguinte: se o Espírito já tivesse trabalhado na sua vida para você disponibilizar o carro que você ainda nem usou, qual seria a sua resposta? Aí ela seria diferente. Porque uma pessoa realmente não me passa confiança alguma. Mas se o espírito estiver trabalhando, aí já é outra história. Você Também entendeu? mudaria completamente a minha atitude. Você Porque entendeu? nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito. Exatamente. Mas a minha pergunta é: como trabalhamos para estar sensíveis à voz do Espírito? É interessante que na palavra de Deus, ele nos ensina que nós não somos donos de nada, somos mordomos. Significa que todos os bens, tudo aquilo que está na nossa mão pertence ao Senhor. A pergunta é: quando nós vamos usar algo que não é nosso e que nós vamos dar contas disto, temos o costume de perguntar ao Senhor se podemos usar? Senão, nunca estaremos sensíveis à voz do Senhor. Nunca estaremos sujeitos a esta situação. Meus filhos, meus filhos sabem que eu não tenho costume de dar moedas no semáforo. Primeiro, porque por trabalhar com crianças no Lar Batista, eu sei que muitas crianças são exploradas, são alugadas por suas mães para outras mulheres, outros homens, e eles vão passar o dia inteiro pedindo. Então não é para eles, é para alguém que pagou o aluguel dessas crianças. Nem todas são filhos dela, mas todas têm que estar trabalhando ali para que gere algum dinheiro e desse dinheiro os seus pais possam receber alguma coisa. E certa vez um senhor estava pedindo e eu abri a janela e pedi para eles pegar uma nota, não moeda, uma nota, e ela me deu esse dinheiro e eu passei para a pessoa. E a Cíntia falou: pai, o senhor não dá dinheiro no semáforo? E o Cristiano virou para ela e disse assim: você não viu que o Senhor fala com o Pai? Ele abriu antes do cara pedir. E ele pediu dinheiro para a mãe antes do cara pedir. E ele então entregou essa nota para essa pessoa. Foi isso, pai? A Cíntia perguntou. Eu falei: é lógico, Cíntia. O dinheiro não é meu. O Senhor disse dê e eu dei. Então, esta é a situação. Aí você fala: mas isso não demonstra essa situação. Mas certo dia recebi uma pessoa em casa. E eu recebi em dinheiro o meu salário e eu não tive tempo de ir no banco fazer o depósito, não estava com dinheiro em casa. E uma pessoa foi na minha casa e me contou uma história e me pediu o dinheiro para poder chegar até a cidade dele. E eu peguei o dinheiro e entreguei na mão dele. Aí Milce virou para mim e disse: eu acho que você caiu num golpe. Passado 2 dias que ele disse que iria devolver, não apareceu.
nenhum centavo de volta. E então, eu não disse que você caiu num golpe. Eu disse, eu não. Como assim você não? Eu falei, eu obedeci a Deus que mandou eu pegar 80% do meu salário e entregar para essa pessoa. Mas ele não devolveu. Eu queria saber se anjo movimenta a conta bancária. Uma vez eu vou saber o que foi isso que Deus mandou eu fazer e por que que mandou fazer, ou quando eu chegar na presença de Deus, as coisas já estarão esclarecidas. O que é importante é você saber que se somos mordomos, tudo está na disposição. O dono desse burrinho, que nem ele mesmo tinha montado, ele não teve problema em liberar isto porque foi o Senhor que pediu. Mas com certeza Deus já havia trabalhado no coração dessa pessoa. Porque naquele tempo também havia roubos. Então, nós só precisamos entender que Deus está trabalhando nas nossas vidas e nós só precisamos estar sensíveis. Eu espero que você entenda que qualquer momento em sua vida, Deus pode solicitar. Uma pessoa foi fruto dessa conversa hoje, me disse que o seu cunhado era muito rico. E esse cunhado chegou para ele e disse: eu tenho tanto dinheiro e tanta riqueza que nem Deus tira. Não deu 2 meses, ele estava na ruína, estava sem nada. Foi morar de favor da sua sogra, no fundo da casa. Hoje, esse cunhado reconhece que Deus é Deus. Eu e minha esposa estávamos fazendo o nosso culto e nós lemos um texto em Isaías onde Deus é zombado, Deus é blasfemado por Senaqueribe. E naquele momento, Deus vai à frente e derrota os exércitos da Síria. 185 mil homens amanhecem mortos. O rei foge da batalha, volta para o seu palácio e os seus filhos matam a ele. Eu não estava atento a estes números que o texto bíblico narra. Mas loucura é você não entender que tudo pertence a Deus. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. Então nós precisamos entender nesse primeiro ensino de que somos meros mordomos e tudo pertence. Nada você trouxe aqui para a terra e nada você vai levar da terra. Então, que você aprenda a viver um relacionamento com Deus, sabendo que em momentos Deus quer te dar o privilégio de você ser um instrumento nas suas mãos. E quando nós nos tornamos esse participante da ação e da glória de Deus, nós vamos ter a alegria de vivenciarmos a bênção dele. Interessante que no texto seguinte, que vai de 7 até o versículo 11, eu vou pedir que leiam, por favor. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos
que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor. Até o 11. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Muito bem. Aí está a entrada triunfal de Jesus. Nós temos que lembrar que Jesus estava cumprindo as profecias. Quando nós vamos em Zacarias 9:9, nós vamos encontrar: alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. Então, Jesus estava cumprindo uma profecia que já havia sido predito sobre quem era Jesus e como ele viria. Mas também, quando nós vamos em Isaías, agora 9:6, nós vamos ver o Senhor sendo narrado quem seria esse Senhor. Porque um menino nos nasceu, um filho foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, outra profecia narrando do que Jesus era e por que ele veio desta forma. Também temos que lembrar que nestas profecias, não tanto para aquelas pessoas, mas para nós, que vemos o quadro, a cena toda montada, nós vemos isso sendo dito 500, 600 anos antes e sendo cumprido em Jesus. Nós vemos a narrativa da palavra de Deus desde o livro de Gênesis, que nasceria Jesus e que ele esmagaria a cabeça da serpente, até o cumprimento em Jesus Cristo. Tudo na palavra de Deus vai nos ensinando e nos dando a visão de que Deus prometeu trabalhar em nossas vidas, Deus prometeu ir à frente e nos dar e nos conceder a vitória. Então é muito importante esta situação daquilo que Deus está falando. Mas será que estas pessoas todas estão compreendendo que não era apenas para aclamar Jesus entrando em Jerusalém? Se Jesus é bendito na minha vida, ele é bendito para sempre. Ele não é bendito no momento ou em uma experiência que eu for vivenciar. Ele é bendito no meu levantar, no meu caminhar, no fazer das minhas refeições, no viver o dia inteiro e com gratidão agradeço por sua graça, que significa sua presença sobre a minha vida o dia todo. Então, essa é a grande bênção que nós temos, que o Senhor está trabalhando no nosso viver e nos dando realmente essa compreensão de tudo aquilo que Ele está propondo para cada um de nós. E se tivermos esse entendimento, e se tivermos essa dependência de Deus, vamos começar a perceber a graça. Jesus sai de Jerusalém e vai para Betânia. E agora Jesus vê uma figueira. E esta figueira demonstra toda a situação de que se pode encontrar fruto.
Eu não sou um especialista, mas fui procurar algumas informações sobre essa situação. A figueira, ela, quando estiver com toda a sua folhagem montada, ela dá frutos. E você tem que encontrar os seus frutos nela. E então Jesus vai até esta figueira. Não era tempo? Não era tempo. Mas a característica dela é de que já estava pronta para gerar frutos. E Jesus, então, não encontrando fruto, lança a maldição. E a figueira seca-se. Você vai poder questionar tudo sobre a figueira e sobre o fruto. Mas quem disse que Jesus está ensinando sobre figos? Quem disse que Jesus está falando sobre uma árvore? O ensinamento de Jesus é sobre a parábola. E essa é mais uma parábola que Jesus está contando, que muitas vezes nós não enxergamos como parábola. Há o fato da figueira secar-se? Há, porque eles vão passar por ela e vão ver que secou. Mas Jesus estava falando sobre o tempo que chega para todos nós. E se o Senhor não encontrar fruto na minha vida e na sua vida, também secaremos. Ele estava dizendo que o tempo findou, como o tempo findará. Vamos ver se é exatamente isso que está acontecendo? Oséias, capítulo 9, verso 10. Quando encontrei Israel, foi como se encontrar uma uva no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram de Baal-Peor, consagraram-se àqueles ídolos vergonhosos e tornaram tão repugnante quanto aquilo que amaram. Viu como o Senhor está trabalhando sobre o povo de Israel? A proposta de Deus nos 10 mandamentos é: não terás outro Deus diante de ti. Deus não tem por inocente aquele que começa a adorar a outros deuses. Você faz a sua escolha e as consequências estão sobre sua vida. Mas ainda para trabalhar sobre esta situação, entender sobre o que Deus está falando sobre quando diz seque-se para a figueira, está em Naum 3,12. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las e os figos caem em bocas vorazes. Ele diz claramente que se Israel entender e compreender que eles se tornaram as meninas dos olhos, que o Senhor fará frutificar, mas que é necessário que estejam atentos a este ensinamento da palavra de Deus e realmente reconheçam isto. Quando nós vamos em Mateus, ainda sobre a figueira, vai trabalhar em Mateus 3,10, diz o seguinte:
O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O tempo de Israel está findando. Esta é a mensagem, como o nosso tempo também está findando. Eu não sei se você vai viver mais 30, 40, 50, 80, 90 anos. Hoje tem pessoas celebrando 115, 116 anos. Eu não sei se você será uma dessas pessoas com longevidade. Mas eu quero dizer que isso é como um vapor, passa rapidamente. Nós estávamos lembrando da celebração do início do ano e do fim do ano passado. E agora já estamos no mês do ano, no meio do ano. Os tempos estão voando de uma forma enorme. Eu fico olhando para o meu tempo atrás, o que eu conseguia fazer remindo o tempo, e o que eu estou fazendo hoje. Parece que as coisas estão fora de propósito. Mas o dia corre as mesmas 24 horas como corria no passado e como corre hoje. E muitas vezes eu me vejo sem energia para correr como corria no passado. Então nós temos que entender essa situação, mas olha só qual é o desejo do Senhor para nós. E isso está em João 15, verso 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, por que que você está tentando fazer coisas sem Deus? Pare e pense um pouco nisso. Quantas coisas no seu dia que você fez e nem consultou a Deus? Ah, pastor, eram coisas pequenas. Eu já contei isso tantas vezes. Durante 6 meses, planejei junto com a diretoria da ordem o retiro espiritual. Tudo já estava organizado. Saí com tempo suficiente para chegar lá, relaxar, ver tudo se estava realmente em ordem. E no quilômetro 60, numa tromba d'água, meu carro capotou. Eu não cheguei em Sumaré. Eu estava próximo de Sumaré, mas não cheguei em Sumaré. Eu não estive no retiro. Fiquei internado no hospital porque estava com dores no corpo todo e os médicos não sabiam a origem dessas dores e foi fazendo exames, mais exames, tentando identificar alguma coisa. À noite, chegou o primeiro líder da diretoria no hospital e descobriu que eu estava lá quase sem poder me mexer. A partir daquele dia, o significado, se Deus permitir, tem um outro entendimento na minha mente. Nada do que eu vou fazer deixa de ser precedido
se Deus permitir. Coisas que eu sei que Deus quer, mas não significa que Deus vai permitir. Então eu gostaria que você entendesse se eu estou ligado nesta videira. Esta é uma pergunta constante. Algumas pessoas televisivas, elas dizem com uma petulância tão grande, quando terminam seus programas, até amanhã com certeza. Quem pode dar a certeza de um minuto à frente? Eu não estou falando de um dia, não estou falando de 24 horas, eu não estou falando de 3 horas, eu não estou falando de uma semana. Ninguém tem a ciência, mas alguns estão dizendo: se eu tiver o poder da mente positivamente, isto influencia para espantar maus espíritos. Besteira. A única coisa que tira os maus espíritos é a presença de Deus na sua vida. Fora disto, é ilusão. Porque se a casa está vazia, se na casa não tem o Senhor, Satanás sempre volta. E é isso que você precisa entender. Hoje ainda estava conversando, dizendo, é interessante, os seus funcionários aqui, eles mexem nos carros sem ter habilitação, treinamento, preparo para poder fazer o serviço que eles estão fazendo? É lógico que não. Significa que se eles mexerem sem habilitação, eles estão fazendo coisas que não sabem fazer. O carro nem é seu, o carro é de outras pessoas. Mas a credibilidade está em cima de mim. Todo cliente que vem aqui sai satisfeito porque ele vai sair com seu carro, vai estar andando, vai estar com segurança porque foi bem feito o serviço. Eu disse, interessante. Você conhece o manual sobre família? Ele disse, acho que sim. E eu disse, qual é que você usa? O senhor está dizendo Bíblia, né? Sim. Tá, e o que você conhece? Onde está concentrado esses ensinamentos? Você já leu Provérbios? Não, nunca li. Então, chega na sua casa, convida sua esposa, fazem a leitura de Provérbios vocês dois e comecem a anotar tudo que fala sobre marido, mulher, homem, mulher e filhos. E pais. Anotem tudo sobre família. Você vai ver quantos ensinamentos que existem só no livro de Provérbios vai te ajudar. Depois, leia no Novo Testamento sobre Tiago. E você vai ter uma compreensão concentrada do que a palavra de Deus ensina sobre a família. Se você fez o trabalho de escolha sobre o que você viveu, o que sua esposa viveu, e vocês tiraram os defeitos e estão educando seus filhos sobre este conceito, nem vocês sabem lidar, porque os problemas serão novos. Se os problemas fossem problemas que você já tivesse passado, você saberia como lidar, porque você sofreu na pele. Mas como vocês eliminaram essa parte, vocês vão ter novos problemas. E se vocês vão ter novos problemas, você não sabe lidar com os novos problemas. E você vai se decepcionar e ver que você também está gerando decepção. Por que não pegar os ensinamentos do manual de Deus que te ama e quer ver o teu bem? Ele disse, vou fazer. E eu voltei para casa dizendo, Senhor, obrigado, porque agora o carro está feito o alinhamento, está feito o balanceamento, mas muito obrigado, porque
pude, numa conversa enquanto esperava, poder trabalhar na vida desta pessoa. Aplique esses ensinamentos que foram conversados. Então, é isso que Deus está propondo para nós. Esses ensinamentos estão diante da minha vida e da sua vida para termos a compreensão de que Deus quer o melhor. Você está ligado nele. E por você estar ligado nele, precisa ter esse entendimento na sua vida. Uma das coisas que a gente precisa entender é que quando estamos agindo de uma forma errada, e agindo de uma forma errada com as coisas de Deus, a gente paga um alto preço. Veja o que está agora nos próximos versículos, de 15 a 18. Leia, por favor. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. O que foi mesmo que Jesus falou para aquela árvore? Vocês esqueceram? Seque-se. Sexe. Jesus poderia dizer para todos aqueles que estavam no templo: parem de respirar e morram? Podia. Haveria arrependimento se Jesus fizesse isto? Não, não haveria. Estava todo mundo morto. Na morte ninguém pode louvar a Deus e também ninguém pode se arrepender. Iríamos aprender esta lição tão rica, que a casa de Deus é casa de oração? Muitas vezes as pessoas dizem como Jesus foi violento nesse momento. Não, Jesus é zeloso. E isso já estava nos 10 mandamentos. Ninguém retrucou, sabe por quê? Porque isto já estava escrito e já estava determinado por Deus. Mas quem era responsável por zelar pela casa de Deus, por zelar pelos ensinos de Deus, consentia, porque todos pagavam tributos para a igreja. E todo aquele comércio gerava riqueza para o templo. Então precisamos ter em mente que o Senhor não admite que a sua casa se torne covil de assaltantes. E é necessário, então, que entendamos que quando o Senhor determina que sua casa será a casa de oração, é onde o povo pode se achegar e pode falar como família de Deus ao próprio Deus. Pois não, pastor Cristiano? Eu quero trazer aí duas aplicações nesse texto. A primeira, olhando de uma maneira coletiva, a gente não tem uma figura de templo como nós tínhamos ali nos tempos de Jesus, né? O templo era uma figura central e para o povo de Israel ele simbolizava a presença de Deus, até porque a Arca da Aliança estava lá dentro.
Mas nós temos a reunião, ou as reuniões de nossas igrejas, que são onde o povo de Deus se reúne, os filhos de Deus se reúnem. E um pensamento é justamente, primeiramente, do propósito pelo qual se reúne. Então, como nós vamos até esta reunião, como nós nos reunimos, com qual objetivo, estamos preparados em oração e vamos ali pensando justamente na intercessão por nós, por nossos irmãos, em espírito de oração para que Deus nos fale, em espírito de oração para que falemos também na direção do Espírito a outras pessoas, né? Então, esse sentimento, qual é o sentimento de preparo para a reunião dos santos, a reunião dos filhos de Deus? Agora, existe uma figura no Novo Testamento que é dado como casa de Deus, ou melhor, você conhece como templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, a minha outra aplicação nesse ponto seria: a tua vida é casa de oração ou a tua vida é casa de comércio? Você está em espírito de oração e vivendo na dependência do Senhor, como o pastor Salvi tem falado nessa aula, ou você está barganhando tudo na sua vida? Tudo na sua vida é troca, tudo na sua vida é objetivo de ganhar algo, ou seja, um tipo de comércio. Então, também a nossa vida tem que ser vida de oração, porque hoje, este Deus que se fez presente num templo, que se fez presente num local, ele se faz presente na nossa vida através do seu Espírito. Então, eu queria trazer essas duas aplicações, pastor. E é interessante que, quando nós vamos em Isaías 56:7, veja como Deus trata o templo. Eu trarei no meu santo monte e lhes darei a alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A bênção do próprio Deus dizendo que lá você vai estar com a família de Deus e que você, como família de Deus, vai poder adorar. Quando nós saímos da igreja, saímos como igreja espalhada na face da terra. Mas como família de Deus é quando nós nos agregamos à família. E aí eu queria te fazer uma pergunta que você pudesse pensar na sua mente. Vou te contar um episódio desse domingo passado. Semana passada, ou retrasada, eu estive com a Emilce assistindo um filme que a gente queria assistir. O filme durou mais ou menos 1h40. A gente chegou uns 10 minutos antes, então dá 1h50. E aí entramos, sentamos no cinema e assisti o filme inteiro, porque ela estava inclusive com a cadeira de roda, e então assistimos o filme e terminou, e aí então saímos do cinema. Nesse domingo, quando eu estava adorando ao Senhor, deu uma vontade muito grande de sair da igreja para ir ao banheiro. E eu disse: por que você vai sair? Está no cinema, você não teve nem vontade? É mais interessante o filme ou é mais interessante você estar em comunhão com Deus? Prontamente eu respondi: em comunhão com Deus. Então, por que você está querendo sair? E eu fiquei firmado lá e não saí. Terminou o culto, cumprimentamos todo mundo, abraçamos todo mundo e não fui no banheiro. Só fui no banheiro quando cheguei em casa. Você estava apertado para ir no banheiro e nem foi no banheiro quando terminou o culto?
E só foi ao banheiro depois de casa. Eu falei, mas o diabo é esperto. Como ele faz a gente sair no horário do culto, quer para beber água, quer para ir no banheiro, quer para dar uma saidinha só, mas a gente não faz isso no cinema. E aí eu tenho uma pergunta para você. Qual a importância de, como família, você adora a Deus? Certa vez, na Igreja Batista Nova Jerusalém, eu parei de pregar quando as pessoas se levantavam e saíam. Mas eu desisti, porque não ia ter mensagem. Eu mais iria ficar parado quieto do que pregando. Porque as pessoas não têm a compreensão que estão na casa de Deus, que é casa de oração. E, sinceramente, eu não sei se isto mudará qualquer dia. Uma coisa eu sei, que não tem muita chance de mudar, porque as pessoas não estão perguntando para Deus que nota ele está dando na minha participação do culto. Porque se tivessem perguntando para Deus, Deus iria dizer 2. Oh, mas que nota baixa, Senhor. Mas eu fui até fazer isso, fui até fazer aquilo. Eu acho que, como o pastor Cristiano acabou de dizer, se nós nos preparássemos para adorar a Deus, o nosso comportamento dentro da casa de oração seria completamente diferente. Pois não, irmã Emilce, a irmã levantou as mãos? Levantou a mão? Eu só queria que o irmão repetisse aquela referência de Isaías. Isaías 56, verso 7. Obrigada. Uma das coisas que nós precisamos entender, e que essa lição também está trabalhando conosco, é sobre o efeito da fé. E aí eu preciso contar algo muito gostoso. Eu só não entendi, a Cíntia pode me ajudar. Quem é que estava com problema de saúde no domingo passado? Das crianças, É, a Fernanda. a Fernanda estava com indisposição estomacal, era isso? Correto. Estava com indisposição estomacal. A Duda, que é uma criança que está para ser batizada, e a minha neta, Rebeca, falaram, vamos orar? E as duas oraram. A Rebeca tem 6 anos e a Duda tem 10. É. O seu fone e um negócio aqui está na frente. 10. 10. Tem 10 anos. As duas tomaram uma decisão. Oraram a Deus pela Fernanda. E logo depois da oração, a Fernanda disse, eu não estou mais sentindo nada. Passou. Eu estou bem agora. Vovô, Deus atendeu a nossa oração de imediato. Eu disse, agora você entendeu o poder da sua oração. Interessante que a lição passada foi exatamente sobre isso. Se tivermos fé como uma criança, vamos aprender grandes ensinamentos. O efeito da fé é algo que marca as nossas vidas. Pois não, pastor Cristiano? Eu só queria compartilhar que elas, inclusive, saíram conversando com outras pessoas da igreja. Aí o que eu ouvi da Rebeca foi, papai, quanto mais a gente orar, mais a gente estiver orando, mais Deus vai atender a nossa oração. Então nós vamos colocar toda a igreja para orar pela Fernanda. Exatamente. Então essa é a bênção de Deus. Ela não só orou e viu o resultado, mas quis envolver outras pessoas
nesta oração da família de Deus. Os versículos de 22 até o versículo 25 vai nos ensinar exatamente isso. Alguém leia, por favor. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-me, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Até o versículo 24, Deus está falando sobre o exercício da fé. E aí eu quero te dizer o seguinte: para você ter uma fé que faça um monte se transportar para o meio do mar, é só pedir, Senhor, aumenta a minha fé. Você não tem que andar de joelho, você não tem que carregar cruz, você não tem que fazer absolutamente nada para demonstrar sua fé. Você simplesmente tem que pedir, Senhor, aumenta a minha fé. É lógico que logo depois que o Senhor aumentar, você vai passar por um episódio de sua vida que vai demonstrar que você agora já tem essa fé. Então é muito importante que você tenha isso em mente. Mas ele está dizendo, não duvide. O meu carro foi para a oficina. Por acaso, eu conheço o Tiago. Mas o que eu conheço do Tiago? Eu conheço que ele é o marido da Beth, que está aí na aula hoje. Kleber. Obrigado, Kleber. Quase que eu arrumei outro marido para você, você ia ter confusão em casa, Beth. O Kleber é o mecânico e é o marido da Beth. É o que eu conheço. O nosso relacionamento está começando a se intensificar, porque é a segunda vez que eu levo o carro para ele e ele arruma o carro direito. E fez o serviço muito bem feito. Mas o que eu quero te dizer é que eu agora levei o carro para ser feito o balanceamento e o alinhamento e eu não conheço nenhum dos funcionários que mexeu no meu carro. Mas pude perceber que todos estavam treinados para fazer o que eles estavam fazendo. Mas no caso do Kleber, eu nem fiquei lá vendo, eu entreguei o carro e depois ele me ligou e disse, o carro está pronto, e eu fui buscar e saí com o carro. É possível o Kleber esquecer de apertar um parafuso? É. Ele procura não esquecer? Procura. Mas o que ele faz, ele procura fazer, por isso ele se dedica exclusivamente ao carro que ele está trabalhando, para que saia da melhor forma como ele pensou que deveria sair. Eu estava olhando hoje por baixo, o carro estava no alto, eu estava olhando por baixo porque eu tenho curiosidade de ver. E aí eu fui ver onde encaixava a peça tal, onde encaixava a peça tal, porque eu vi as peças soltas, mas não vi onde elas estavam. E aí eu pude ver toda a situação e ver também as peças que haviam se estragado. E é impressionante entender que a gente deposita a nossa fé em tudo isto. Mas vou te dar um exemplo muito pior do que tudo isto. Você entra no ônibus, paga a sua passagem e vai. Você não sabe quem fez a manutenção, se o motorista é habilitado,
você não sabe o que está acontecendo com o carro naquele momento, mas você vai. Mas sabe que eu já vi um ônibus despencando de uma ponte e caindo lá no chão, com 9 metros de altura, e todo mundo que estava no ônibus se machucou muito? Você também já deve ter visto esse acidente. Ou rolando pela ribanceira da estrada. Depois vai se descobrir se o carro tinha manutenção ou não tinha manutenção. Depois vai descobrir se o motorista estava cansado ou não estava cansado. Depois vai se descobrir se ele estava bêbado ou não estava bêbado. Depois vai se descobrir. Mas Deus está trabalhando com você e a primeira coisa que ele diz, tenha fé. Eu quero dizer para você que eu olho em todas as cadeiras antes de sentar. Porque eu sei que se eu cair e bater as costas no chão, eu vou sentir uma dor tremenda. Eu sei disso. Então, eu vejo se está em ordem. Aí você fala, alguma cadeira já quebrou com você? Já. E é por isso que eu tomo cuidado. Essas cadeiras de plástico eu coloco 2. Aí todo mundo sabe que aquela cadeira é o seu Salovic que está sentando. Porque fui eu que pus uma em cima da outra. Interessante que eu, quando fiz isso, uma mulher que estava organizando a mesa tirou e pôs do lado. Eu falei, não, senhora, eu preciso dessas 2 cadeiras para eu não estar comendo e cair. Ah, tá bom, então tudo bem. E aí então pus de volta a cadeira lá. Mas ele está dizendo, a primeira coisa, tenha fé em Deus. Eu quero te dizer só uma coisa sobre Deus. Para ele, nada é impossível. Ele nunca falha. Ele nunca desaponta. O que ele prometeu vai ser cumprido. Por que você tem fé em tantas coisas e não consegue ter fé em Deus? Porque é tão difícil ter um relacionamento com Ele para que você possa começar a aprender a depender de Deus. Hoje estava vendo o jornal e o Brasil está com 15% de pessoas que passam fome na sua população. O Brasil já tinha arriscado isto em 2011. Em 2015, ele começou a ter pessoas que passam fome. E hoje em dia, isso está crescendo. A minha pergunta é: como conseguimos, num país que tem fartura de alimentos, onde 30% do lixo é comida, deixar a nossa população com fome? Fome é fome, gente. As pessoas dando testemunho, dizendo, hoje eu tenho um pouco de feijão. Hoje eu só tenho farinha. Nós estamos olhando à nossa volta e estamos vendo como nós podemos abençoar e como nós podemos suprir. A nossa igreja tem um programa de alimentação. Todo mês nós temos o privilégio de participar. O que você tem feito? E como você tem feito? Então faça, meu querido irmão. Se envolva e mude a realidade que está à sua volta. Conversando com uma pessoa que está morando num grande condomínio,
muito bom. Ele disse, só tem um ponto negativo, que o muro, depois do muro alto que a gente tem lá de proteção, a gente sabe que lá atrás tem pessoas carentes. Eu disse, seria tão fácil vocês se reunirem e ajudar para que essa carência desapareça. Não custaria nada para vocês, quase. Pastor, eu nunca pensei nisso, mas a gente pode mudar um pouco essa realidade. E ela começou a fazer um movimento no seu condomínio. E certa vez ela estava compartilhando comigo que ela já tinha atingido 100 cestas tiradas do condomínio e levado para essas pessoas. E que as pessoas não só tinham prazer de estar doando, como também ela tinha uma equipe que era crescente de levar essas cestas até as pessoas. As pessoas queriam participar, levando e tendo contato com as outras pessoas. Faça isto. Nessa pandemia que começou a faltar tudo, uma empregada estava arrumando cesta para 300 pessoas e ela não tinha cesta para ela. E ela recebia a cesta e ela resolveu fazer um programa e pessoas começaram a doar e 300 famílias recebiam cestas através do programa que ela fez. Ela não tinha dinheiro para comprar cesta nenhuma, nem para ela. Mas ela tinha disposição de mudar as coisas que estão à sua volta. O que você pode fazer? Faça! Isto é remover montanhas. Isto é crescente. Nós estamos vendo que o governo faz programas e mais programas e mais programas, e isso não está conseguindo mudar essa realidade, pelo contrário, está aumentando essa realidade. Está na hora de você fazer isto. Jesus, que veio e foi glorificado, exaltado na entrada de Jerusalém, Jesus, mais uma vez, está diante do povo ensinando. E isso está no versículo 27 e 28. Chegaram-se novamente a Jerusalém, e quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes e os sacerdotes e mestres da lei, líderes religiosos, e perguntaram: com que autoridades está fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-la? Quando você dispõe a mudar as coisas, muita gente vai questionar o que você está fazendo. A curiosidade foi essa. Jesus não respondeu. Jesus lhes disse: farei uma pergunta. Respondam-me. E eu lhes lhe direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Diga-me. Com essa pergunta, eles resolveram não explicar pela complexibilidade desta pergunta. Você poderia dizer do céu? Você poderia dizer dos homens? São duas respostas simples? Não. Se eles dissessem do céu, por que vocês não creram? Se eles dissessem dos homens, os seguidores de João apedrejariam a eles. Em qualquer das duas respostas, eles estavam se condenando. O que eu quero dizer para você é: tenha em mente que obstáculos sempre vão aparecer diante de você. Mas aquele que lhe propôs fazer o que você está para fazer, ele vai à frente e vai aplanar o caminho. E vai te abençoar em tudo que você vai fazer. O meu desejo para você é que nessa lição você tenha aprendido. Vai chegar um momento aonde as pessoas vão reconhecer o que você fez. Mas há um caminho
pesado que você vai ter que passar por ele. Meu desejo é que você sinta sendo usado e abençoado por Deus em todo esse caminhar. Que Deus, pois, aplique a sua palavra na sua vida. Amém? Amém. Obrigado pela aula, pastor. Deus abençoe. Que Deus abençoe você que nos acompanhou agora pela manhã. Agora, se você estiver aqui perto da Vila Matilde, você pode chegar aqui no culto, ainda dá tempo. Agora, então, deve ser em torno de 10 horas e 10 minutos. Às 10h30 a gente tem o nosso culto. Que Deus abençoe sua vida e até daqui a pouquinho. Grande abraço. Obrigada, pastor Salomão.